Ainda de Brasília, após votação dos vetos presidenciais no Senado e do pagamento das emendas aos parlamentares, a comissão mista aprova a MP das subvenções. Acompanhe a reportagem de Bruno Pinheiro. Após uma intensa negociação e ajustes, a Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira por 335 votos a 56 e uma abstenção a medida provisória sobre as regras de subvenções para as empresas. A medida provisória estava na agenda do governo para aumentar a arrecadação. Segue agora para análise do plenário do Senado. A proposta tem expectativa de arrecadação de 35 bilhões de reais em 2024 para os cofres públicos. O montante, entretanto, deve ser menor, já que a proposta sofreu alterações. Para o deputado José Medeiros, do Partido Liberal, a medida provisória representa uma sanha arrecadatória do governo. E a nossa preocupação é que nós estamos fazendo uma reforma que havia-se a expectativa de que ela diminuísse impostos e descomplicasse o ambiente negocial. O texto enfrentava resistência e a Câmara havia decidido aguardar a votação dos vetos antes de analisar a medida provisória, mesmo se a proposta fosse aprovada na comissão mista. A medida foi aprovada no colegiado, enquanto o Congresso realizava a sessão. Além disso, o pagamento de emendas parlamentares atingiu um novo ápice nesta semana. De acordo com o sistema Siga Brasil, o governo Lula desembolsou, nos dias 11 e 12 de dezembro, um recorde para apenas 48 horas de 10 bilhões de reais em emendas ao orçamento por deputados e senadores. José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, agradeceu os líderes que ajudaram o governo na articulação para garantir a vitória do novo regime fiscal. Essa vitória da votação da 1185 consolida cada vez mais o novo regime fiscal sustentável que nós aprovamos. Portanto, eu quero agradecer à comissão mista, a todos os líderes da base que foram fiéis, votaram e aprovamos uma matéria que, embora não exigisse quórum constitucional, em média foi em torno de 335, 340 votos. O texto aprovado foi o parecer do deputado Luiz Fernando Faria. O governo queria cobrar tudo o que não foi pago de imposto no ano passado. O aprovado estabelece desconto de 80% e que o valor a ser pago possa ser dividido em até 12 vezes. O relator da medida provisória, deputado Luiz Fernando Faria, manteve no texto a previsão de crédito fiscal das empresas. Em caso de benefícios ligados a investimentos, ficará restrito a 25% do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Relator da matéria, Luiz Fernando, ainda destacou a celeridade que o texto ganhou na comissão mista e foi aprovado em plenário. Agradecer a compreensão dos deputados, a confiança por ter aprovado esse texto de uma forma muito célere. A comissão mista que acompanhou e que também da mesma forma aprovou o nosso relatório. Quando apresentei esse relatório, eu tinha segurança absoluta que estávamos fazendo um bem para o país. Em atendimento à demanda feita pelas bancadas do Norte e Nordeste, o relator deixou claro no texto que as novas regras não impactam os incentivos fiscais federais concedidos nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Bom, Dora Kramer, essa medida provisória é o que o governo queria, pelo menos 35 bilhões de reais em arrecadação. Claro que ainda depende da aprovação do Senado, mas foi uma costura política feita de que maneira? Foi feita com o ministro da Fazenda, com os líderes partidários do Congresso e também com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado num acordo fechado na quarta-feira. É isso, primeiro os vetos, aquilo ficou resolvido, e depois o compromisso de destravar essa pauta teve essa questão do pagamento de emendas e teve também um compromisso para que o governo não bloqueie as emendas de comissão, porque elas não são impositivas. No ano que vem, houve esse compromisso para não bloquear, né? Agora, para a equipe econômica, ficou de ótimo tamanho. Claro que não foi aprovado assim tudo
nem tudo da maneira como o governo quis, mas do ponto de vista das medidas para arrecadação, isso deixa um pouco, que foi aprovado, um pouco o governo mais próximo de tentar cumprir aquela meta fiscal. No balanço, né, de fim de ano, foi bom, porque as medidas importantes eram esta, do ICMS, era aquele voto de desempate no CARF, a desoneração da folha também, só que essa já era dada como perdida. Então, é aquilo, o governo não ganhou tudo, não levou tudo, mas também levou o que era, assim, necessário, o mínimo necessário, ou melhor, o que era possível levar num Congresso que não é de todo amigável ao governo. Agora, Vilela, olhando de um ponto de vista mais técnico dessa MP da subvenção, a gente viu recentemente a questão da folha de pagamentos, o setor produtivo criticou, atacou e o veto acabou sendo derrubado, como a gente destacou já nessa semana. Agora, será que nesse caso as empresas também vão reclamar? Porque, de uma certa maneira, acaba tirando alguns benefícios que as empresas têm. Pois aí, nesse caso, vejamos que o governo não está tão interessado na discussão constitucional, até porque é um tema que ainda não está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Já existe um posicionamento favorável do STJ e que parou para uma apreciação mais detida do Supremo. Agora, o governo realmente está se aproveitando e aí, dentro dessa visão jurídica versus econômica, o interesse econômico de fazer caixa para o governo, ele acaba sendo preponderante. O governo não esperou, não aguardou, não analisou do ponto de vista jurídico e deu o andamento primeiro na MP e agora com essa aprovação que vai realmente trazer recursos muito significativos para o caixa do governo. Agora, Dora, já falando sobre esse ano do Congresso Nacional, a gente falou muito da Câmara empoderada, né? Mas, de qualquer forma, será que no caso da reforma tributária e também todas essas costuras, essas negociações, são vitórias pessoais também do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso como um todo, o senador Rodrigo Pacheco? É uma vitória dos dois nessas costuras, nessas pautas econômicas também? Eu acho que também uma vitória deles, porque primeiro que essa proposta é iniciativa do Legislativo, né? Portanto, o Legislativo tem aí uma parcela importante. Mas você tem também os líderes, porque não adianta, é claro que o empenho dos presidentes da Câmara e do Senado é fundamental, eles são os responsáveis pela pauta. Agora, isso também é decidido no Colégio de Líderes. Então, houve ali o que eu chamo de uma conjunção de planetas favorável, né? Todo mundo iria aprovar. Por isso é que não se insistiu na reforma ideal e se foi por esse caminho da reforma possível, no sentido de destravar esse assunto, de colocar esse assunto para andar. Eu acho que foi uma vitória compartilhada.